A passagem de hoje é Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. Vamos ler juntos. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Hoje, compartilharei a palavra de Deus sob o título A Bíblia, o único padrão. Hoje é o Domingo da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, no último dia de outubro, Martinho Lutero afixou as suas 95 teses em oposição aos aspectos não bíblicos da Igreja Católica. Naquela época, o próprio Lutero provavelmente não imaginava que algo tão grandioso aconteceria. Ele apenas afixou um documento de refutação, algo como um protesto tímido, semelhante a colocar um cartaz nos dias de hoje. No entanto, Deus usou grandemente essa pequena e humilde ação, e ele fez surgir a grande onda da Reforma Protestante, uma onda que mudou a história. O principal clamor dos reformadores foi este: Ecclesia Reformata, semper reformanda. Em português, significa Igreja Reformada, sempre se reformando. A reforma não é algo concluído, mas um processo contínuo. Não é um evento único, mas algo que deve prosseguir. Isto não se aplica apenas a um grande evento histórico da Igreja, mas também à nossa vida de fé pessoal. Devemos sempre examinar-nos com temor e tremor, perguntando se estamos a reformar-nos a cada dia e se essa reforma está na direção correta. Então, irmãos, qual seria a direção correta? Uma direção ética? Ou uma direção que se alinha bem com as tendências da época? Seria essa a direção correta? Não, não é. Há pouco, mencionamos o clamor dos reformadores, o seu lema: Ecclesia Reformata, semper reformanda. Igreja reformada, sempre se reformando. Normalmente paramos aqui, mas, na verdade, a frase continua: Ecclesia Reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. Igreja reformada, sempre se reformando, segundo a palavra de Deus. Esta é a expressão completa e original. A Igreja reformada deve estar sempre a reformar-se. E o padrão para essa reforma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único padrão. Nós já fomos reformados, mas devemos estar sempre a reformar-nos, segundo a palavra de Deus. Certa vez, um pastor contou-me uma história sobre a construção de uma casa de madeira. Ele disse que precisava de cortar madeira para erguer as colunas e as paredes. Eram necessárias centenas de peças de madeira do mesmo comprimento. Para isso, o pastor usou o seguinte método. Primeiro, mediu e marcou um pedaço de madeira com uma fita métrica. Depois, cortou esse primeiro pedaço. Vamos chamar-lhe peça número 1. Ele então usou a peça número 1 como molde para cortar a peça número 2. E em seguida, usou a peça número 2 para cortar a peça número 3. Dessa forma, ele preparou centenas de pedaços de madeira. No entanto, depois de os cortar a todos, o pastor ficou chocado. A maioria das peças de madeira cortadas não podia ser usada para construir a casa. Por quê? Porque todas as peças de madeira tinham comprimentos diferentes. Por que é que isso aconteceu? Qual foi o problema? Ele certamente mediu e cortou a peça número 1 com precisão. Então por que é que os comprimentos das outras peças ficaram todos diferentes? A resposta é simples: o padrão mudou. O padrão para medir o comprimento mudava constantemente. No início a peça número 1 era o padrão, depois a peça número 2 tornou-se o padrão,
e então a peça número 3, e assim por diante, criando diferenças a cada vez. Provavelmente não houve muita diferença ao passar da peça 1 para a 2, e da 2 para a 3. Mas, mais tarde, ao cortar a 100ª peça e a 200ª, a diferença entre a peça número 1 e a número 100, e entre a peça número 1 e a número 200, era tão grande que se tornaram inutilizáveis. Se ele tivesse continuado a usar a peça número 1 como padrão para cortar todas as outras, ou se, mesmo que fosse um pouco mais trabalhoso, tivesse medido cada peça com a fita métrica, o resultado provavelmente teria sido diferente. Irmãos, esta imagem ilustra exatamente o que é a Reforma Protestante. A Reforma não foi sobre criar um novo ramo, o protestantismo, que se separou do tronco original da Igreja Católica. A Igreja Católica, ao longo de cerca de 1500 anos, foi se desviando pouco a pouco da fonte original. No início, era uma diferença subtil, imperceptível, assim como a diferença quase inexistente entre a peça de madeira número 1 e a número 2. Mas assim como as peças se tornaram visivelmente diferentes na 100ª e 200ª vez, a Igreja Católica, ao longo de tanto tempo, desviou-se da fonte original. Essa diferença subtil, a princípio, era tão mínima que mal podia ser notada, mas com o passar de 1000 anos, e depois 1500 anos, o curso da Igreja Católica desviou-se completamente da fonte original. Por que é que isso aconteceu? Porque o padrão mudou. A verdade absoluta, a palavra de Deus, deixou de ser o padrão, e no seu lugar foram colocadas a tradição da Igreja e a autoridade papal. Por isso, pouco a pouco, a Igreja Católica desviou-se da fonte original e entrou no caminho da corrupção. A Reforma Protestante é exatamente isto: trazer de volta essa corrente desviada para o seu curso original. Portanto, não somos uma nova seita que se separou da Igreja Católica. Nós somos a corrente original. Nós somos a ortodoxia. Vamos todos proclamar juntos. Nós somos a corrente original. Nós somos a ortodoxia. Peço que vivam com esta fé. O texto de hoje de Efésios, capítulo 4, contém essa mesma ideia. Vamos ler juntos os versículos 17 e 18. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém. Paulo exorta os santos em Éfeso a não andarem como os gentios. Mas, na verdade, essa é uma afirmação um tanto estranha, porque a maioria dos santos de Éfeso era originalmente gentia. Portanto, dizer aos santos de Éfeso para não viverem como gentios é como dizer a um gentio para não viver como um gentio. Isto refere-se, portanto, a hábitos antigos. É uma ordem para não viverem da maneira como viviam antes, ou seja, da maneira que lhes é familiar. Paulo adverte que, se viverem assim, como diz o versículo 18, o seu entendimento se entenebrecerá, tornar-se-ão ignorantes, e os seus corações endurecerão. Qual é o cerne deste problema? O cerne do problema é o mesmo, o padrão. Agir como os gentios significa que a vida anterior, a vida antes de conhecerem o Evangelho, quando eram gentios, era o padrão das suas vidas. Isso não deve ser o padrão. A maneira de pensar anterior, os sentimentos que nutriam antes, os hábitos que praticavam antes, essas coisas familiares não devem ser o nosso padrão. O nosso único padrão deve ser a palavra. Sola Scriptura, somente a Escritura, secundum verbum Dei. Segundo a palavra de Deus, este deve ser o nosso único padrão. No texto de hoje, Paulo explica este padrão da seguinte forma. Vamos ler juntos o versículo 20 de Efésios 4. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Amém. Não devemos agir de acordo com hábitos familiares, mas sim viver como aprendemos de Cristo. Este é o nosso padrão. O nosso padrão não é a maneira como vivíamos antes.
O nosso padrão também não é a maneira como as pessoas vivem hoje. O nosso padrão é somente a palavra de Deus. O modo de vida de Cristo que aprendemos é o nosso único padrão. Como é que aprenderam de Cristo? A passagem que talvez melhor o represente é Filipenses, capítulo 2. Vamos ler juntos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. A mente de Cristo é a mente de um servo, e a mente de Cristo é uma mente que se humilha e obedece até a morte. Que esta mente seja restaurada em nós que adoramos hoje. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. E que assim ocorra uma verdadeira reforma na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor, eu vos abençoo. O nosso padrão é este. Vivemos neste mundo mudando frequentemente os nossos padrões. Em algum momento, o nosso padrão mudou e passamos a pensar que devemos ser senhores, não servos. Temos vivido focados apenas em fazer a nossa voz ser ouvida mais alto do que a dos outros. Em vez de nos humilharmos, passamos a almejar apenas a exaltação. Em vez de servir, vivemos para vencer. Em vez de obedecer à palavra do Senhor, vivemos a dar desculpas para não obedecer. Amados irmãos, precisamos de pensar novamente sobre o nosso padrão. E precisamos de restabelecer corretamente esse padrão nas nossas vidas. A imagem do servo que aprendemos através de Cristo, a humildade e a obediência até a morte, tudo isso é uma resposta à palavra de Deus. A forma como Jesus Cristo respondeu à palavra de Deus manifestou-se na imagem de servo, na humildade e na obediência até a morte. Mas, irmãos, há uma verdade mais profunda aqui. Aprender de Cristo significa aprender sobre a imagem do servo, a humildade e a obediência até a morte. Mas o propósito deste aprendizado não é que permaneçamos para sempre como servos. Na palavra Cristo está oculto o propósito surpreendente deste aprendizado. Em suma, o propósito desse aprendizado é a realeza. Cristo é o ungido. As pessoas estabelecidas pela unção são sacerdotes, profetas e reis. Este é o chamado tríplice ofício de Cristo. Na palavra Cristo, claramente existe a realeza. Portanto, aprender de Cristo é aprender o caminho para se tornar rei, o caminho real. Nós que aprendemos de Cristo através da imagem do servo, da humildade e da obediência até a morte, não estamos a fazer este estudo, este aprendizado, apenas para nos tornarmos servos. Estamos a fazer este estudo, este aprendizado, para nos tornarmos reis. Amados irmãos, somos filhos do Rei. Imitando a Cristo e aprendendo dele, vivendo essa vida de humildade, vivendo essa vida de obediência até a morte, estamos, no final, a trilhar o caminho para nos tornarmos reis. Estamos a passar pelo processo de nos tornarmos reis. Estamos agora a receber o treino para nos tornarmos reis. Amados irmãos, qual é o nosso padrão? Os nossos antepassados na fé, mesmo diante de um poder que poderia facilmente tirar-lhes a vida, proclamaram o que era certo como certo e o que era errado como errado. Eles viveram tendo somente a palavra de Deus como padrão e legaram-nos a bela tradição da reforma. Cristo, o nosso modelo supremo, obedeceu até se tornar servo, até a morte. Através desta obediência, ele abriu pessoalmente o caminho para que toda a humanidade pudesse viver, o caminho para ser salva. E, ao aprendermos dele, ao aprendermos de Cristo, ele elevou-nos à posição de realeza. Agora, somos herdeiros desta bela tradição. No entanto, há algo que devemos ter em mente neste momento. Ecclesia, reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. Igreja reformada, sempre se reformando, segundo
a palavra de Deus. Amados irmãos, nesta manhã de domingo, ao lembrarmos novamente da bela tradição da Reforma, devemos ver-nos como alvos da Reforma. Reflitamos se estamos a viver como aprendemos de Cristo, se estamos a viver de acordo com o padrão da palavra de Deus, e se por vezes esse padrão não se tornou turvo ou se desmoronou. Nós que fomos reformados pela palavra de Deus, devemos estar sempre a reformar-nos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Esta é a confissão do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Gravando novamente esta confissão nos nossos corações, vivamos como aprendemos de Cristo. Vivamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com esse padrão. Que cada um de nós tome esta firme decisão. Em nome do Senhor, eu vos abençoo.